Olá, capivaras dos 8º anos, aqui é a professora Luana, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre os trabalhos do terceiro bimestre. Mais especificamente sobre o trabalho do livro Eu Me Chamo Antônio, tá? Que é um livro de poesia. Então, muitos tiveram dificuldade na leitura, porque a gente sabe, né, que poesia é quase uma língua estrangeira, a gente não está acostumado a ler poemas, né, diariamente. Apesar de ser assim, uma poesia visual, né, é um livro bem bonito, bem diferente, são poemas bem curtos aqui. Então, mas eu vou fazer um resuminho, né, falar da proposta e fazer um resumo do livro, porque esse livro ele conta uma história, né, tem um personagem aqui que é o Antônio, conta uma história dele. Então, assim, nesse bimestre serão 2 trabalhos, tá? Cada um vai valer 50 pontos. Então, o primeiro é uma produção de um poema, né, que eu vou explicar, que tem a ver com o livro Eu Me Chamo Antônio, nesse estilo de poesia visual. E esse poema de vocês tem que ter uma ilustração, que pode ser uma foto da internet, que tem a ver com o poema que vocês vão produzir, não é uma cópia, tá? E esse poema de vocês tem que se encaixar em um dos 10 capítulos que esse livro traz, que a gente já vai falar bem certinho. E o segundo trabalho vão ser 6 questões, tá, sobre elementos da narrativa, vai ter a leitura de um conto, interpretação, e 6 questões sobre esse conto. Tá? E daí isso eu vou falar mais, né, em setembro, que vai ter esse segundo trabalho. Então o nosso foco hoje é falar sobre o livro Eu Me Chamo Antônio. Então, trouxe ali para vocês uma foto do autor, né, que é o Pedro Gabriel, que ele não é um autor, ele não é brasileiro, ele nasceu na África, num país chamado Chad. A mãe dele é brasileira e tal, enfim, veio para cá adolescente, reaprendeu aí o português e mandou bala nesse. Tem 3 livros já, mandou bala nesse primeiro, que é o Me Chamo Antônio, depois teve o Me Chamo Antônio, o segundo, e Ilustre Poesia, tá? Então, assim, vamos falar já da proposta primeiro. Então, aqui nós temos a proposta: produzir um poema do guardanapo com ilustração. Por que é um guardanapo? Porque se vocês forem reparar, né, esses poemas, essa produção desse autor é em guardanapo. Então ele é uma pessoa que frequenta bar, né? E começou a escrever em guardanapo por acaso, poesia. E daí resolveu, né, escanear esses guardanapos, claro que tem todo um trabalho da editora por trás, e virou um livro de poesia, que foi o primeiro dele. Então, se vocês olharem no fim do livro, tem um guardanapo em branco. Então essa proposta do nosso trabalho no bimestre parte daqui. Então é para que você escreva o seu poema, né, inspirado nos poemas do Eu Me Chamo Antônio. Escreva o seu poema, tira uma foto para mim, coloca uma ilustração. Ah, eu sei desenhar. Beleza, não sabe? Pega alguma foto da internet. Eu falei até numa aula para vocês online. Vocês podem pegar uma foto de uma série que tem a ver com esse poema. Uma foto, né, significativa que tem a ver com o poema. E tira uma foto dessa produção toda, vai ser no guardanapo, pode ser um papel toalha. Junta com a ilustração, coloca no Word e me manda por e-mail, e na plataforma Mestre tem que postar essa foto também. Esse trabalho já está aberto desde a primeira semana de setembro. Então a nossa primeira aula, em julho ainda, nós tivemos dia 20 e poucos, lá eu já falei desse trabalho para vocês, tá? Vai valer 50 pontos. E esse poema vocês vão mandar a foto para mim e vão me dizer em qual desses 10 capítulos ele se encaixa. Tá? Então a gente tem os 10 capítulos aqui, ó. Primeira vista, encantado, atire, fragilidade, brutalidade, retirada, coragem, acorda, futuro, apresente-se, liberdade e desperte. Tá? Então esses são os 10 capítulos que contam uma história. Tá? Não são um amontoado de poemas, esse livro. Nós temos um personagem, que é o Antônio, e nós temos uma narrativa, uma história de amor. O Antônio se apaixona, conhece alguém, enfim. Esse relacionamento acaba, depois eles acabam voltando. E agora, esse resumo, essa história do Antônio, que nós vamos aqui ler. Vou fazer um resumo de todo o livro, para quem não estava entendendo. Claro que eu não vou fazer uma interpretação bem aprofundada de cada um dos poemas, tá? Então eu escaneei, assim, 1 ou 2 poemas de cada capítulo para falar dos 10, basicamente, aqui, tá? Então a gente tem a história do Antônio, né? O escritor criou esse personagem e os poemas todos contam a vida do Antônio, um pouco da vida dele. Primeiro capítulo se chama A Primeira Vista.
Então vocês vão perceber, nesse poema do primeiro, que ele já fala assim, ó, tem ele, o Antônio, tem um desenho ali, né? E uma moça. E ele fala, olá, como você se ama? Então a gente já vê que o poema dele é um poema bem curto, né? E que basicamente são trocadilhos. Né? Em vez de como você se chama, ele colocou como você se ama. Então ele conhece uma moça, o Antônio. Aqui nesse segundo, então vocês vão perceber também que a letra é ruinzinha, né? Porque, enfim, o desenho é guardanapo e tal. Para quem tiver dificuldade também, eu já falei isso em aula, mas eu falo novamente, no fim do livro, a editora, sabendo que a letra, né, do Pedro Gabriel não é tão boa em alguns guardanapos, fez um sumário que traz, então aqui tem toda a poesia transcrita aqui, tá? Para quem tiver dificuldade de ler aqui. Então nesse poema ele fala lá, finalmente você chegou para a gente começar. Então ele se apaixonou por alguém, conheceu, né? Aí tem toda a ilustração do lado ali, uma sombra de um casal, né? Enfim. Aqui também, ó, é outro trocadilho que ele faz com um jogo de palavras. Ele fala, o amor não dá ponto sem nós. Então tem um desenho ali de nós, né? Mas ele está falando dele, do personagem Antônio, com a moça que ele conheceu. Nós, eles, né? Então ele está super apaixonado. Nesse capítulo aqui já é o encantado, já é o segundo capítulo, ele está encantado com o Antônio, o personagem, né? Não confundo com o autor. Então ele está encantado com esse amor que ele conheceu. Aí tem lá, ó, eu te amo, oração subordinada a você. Então ele brinca até com a língua portuguesa, né? Com essas questões aí. No fim desse ano vocês vão trabalhar com um período composto por coordenação, no que vem subordinação, vocês vão classificar as orações assim, e ele brinca com isso. Então tem muito trocadilho nesses poemas do Eu Me Chamo Antônio. Aí já é um outro capítulo, começa a crise no relacionamento do Antônio e dessa, né, do personagem Antônio e dessa moça. Aí você já vê o poema que ele escreve ali. Na dança do amor, dor pra cá e dor pra lá. Então nós temos a perna da moça, a perna dele afastados, né? Já dizendo que estão brigando aí. Já tem uma crise no relacionamento. E o Antônio começa a se sentir triste e começa a escrever, a mostrar essa tristeza nos poemas. Ó, leve-me, o mundo anda tão pesado. Então é nesse estilo que eu quero que vocês produzam, né, o poema de vocês. Então esse aqui está bem bom, está bem legível, né, a letra e a imagem do lado ali. Que não precisa ser necessariamente um desenho de vocês mesmo, né? Aí, ó, já estamos para frente, estamos quase no meio do livro, né? Outro capítulo, fragilidade e brutalidade, as brigas do Antônio com, né, a namorada continuam. Aí tem o desenho ali do autor, ele deitado, o Antônio chorando, né, tem o coração, e diz ali, mais um trocadilho, ó. Estou passando por uma frase difícil. Então, uma frase no lugar de fase, né? Então, eles estão nessa crise do relacionamento ainda. Nesse mesmo capítulo, ele diz, ó, mais um poema. É que às vezes precisamos perder amores para ganhar poemas. Então, aí, o personagem Antônio, né, fala sobre a produção, né, literária dele. A criação dele se dá através da vida dele, do que ele vivencia. Então, quando ele perde um amor, ele ganha poemas. Daí tem ali vários poemas que ele está escrevendo por conta dessa desilusão amorosa. Retirada, tá? Aqui já estamos assim, fim de relacionamento, tá? Cada um indo para um lado, é a retirada, cada um indo para o seu lado, tá? Aí ele diz lá, quem fica faz arte com as sobras de quem parte. Tá? Então, novamente falando do fazer literário, como que surge a poesia para esse personagem que é o Antônio. Então, através dos sentimentos dele, né? As pessoas partem da vida dele e ele faz arte com isso, com essa dor, com essa tristeza, né? Então a gente vê que o personagem Antônio ele é bem dramático, né? Bem romântico. Aí aqui ele diz também, ó, amores engessados já nascem quebrados. Então uma crítica desse amor que te prende, né? Enfim, a gente pode fazer uma super leitura aqui, falar de ciúme, né? Em relações amorosas. Aí a gente já está na coragem, aqui ele já começa a superar isso, né? Apesar de ainda ser vamos dizer que ele é um pouco rancoroso, Antônio, mas ele começa a melhorar o ânimo dele. Porque
estava assim muito triste, né? Perdeu o amor, aqui começa a melhorar. Aí ele diz ali, ó, atropelaram meus sonhos, alguém anotou a placa da realidade? Então ele vai dizer pra gente que é assim mesmo, né? Que alguns sonhos se perdem pelo caminho, mas daqui a pouco você vai ver que ele vai falar de felicidade, enfim, né? Outros amores vêm, talvez esse mesmo volte. Aí é que ele fala que a vida é do parto ao partir. Então, do parto você nascer e as partidas que existem ao longo da vida. Você vai, né, perdendo coisas também, né? Acorda. Já está acordando para a vida. Demora, né? O Antônio é bem rancoroso, bem romântico, mas começa a acordar para a vida. Ainda muito rancoroso, falando ainda do relacionamento. Porque ele fala, eu era, mais um trocadilho. Tu era, nós erramos. Então, você tem a impressão que ele está falando do verbo ser ali, e daí ele coloca o errar, né? Que eles erraram, não deu certo esse relacionamento. Tá? Aqui, ó, já tem do lado ali uma parte escrita em espanhol, ele tempo, e está falando do tempo. Ele fala para a gente não perder tempo com mágoas. Ele fala que a vida é muito curta para a gente prolongar as mágoas. Tá? Então, é para a gente viver a vida e esquecer. Ele se mostra muito, né, triste e rancoroso com o fim do relacionamento, mas agora ele fala que é para esquecer. Demora para superar, mas espera. Aí futuro, a presença, aqui já está pensando no futuro, em coisas boas que virão. Tá? Aí ele diz lá, parto para renascer. Tá? Então, coisas boas virão. Vou sair desse relacionamento, ganhei muitos poemas, né? Perdi uma pessoa, mas ganhei arte na vida e agora eu vou renascer, vou viver a vida. Tá, então aqui, liberdade, não me apego ao que me apaga. Então vejam que, né, tá meio ruimzinho aqui de ver a imagem, mas do lado, o desenho que o autor fez, que, né, ele é ilustrador também, tem o Antônio apagado. Então ele está dizendo pra gente não se apegar em coisas que apagam o que você é. Tá? Para você ser livre. E aqui, ó, joga com o poema anterior. Aqui o personagem já aparece bem. No poema anterior ele estava apagado, né? Aí ele diz, ó, ser feliz é sempre inédito. Toda vez que você... Porque a gente tem momentos de felicidade na vida, né? A vida não é uma constante alegria e também não é uma constante tristeza. Então toda vez que você fica feliz, aquilo é sempre inédito, né? Enfim. E aí no Desperte, a gente pode fazer a leitura de que o amor desse personagem retornou, a pessoa amada, porque ele diz assim, desperte, né? Aí diz, finalmente você voltou, ele usa esse verbo, voltar. Então a gente pode ler, a gente faz essa interpretação de que a pessoa, né, é a mesma amada, que voltou, não é uma nova. Voltou para a gente recomeçar. Então daí eles tem esse reconciliamento aí, voltam, né, a namorar. E o último poema que eu trouxe aqui, ó, são os dois juntos. Então, o personagem Antônio com a sua amada. Ele diz, amando que a gente se estende. Um grande amor não tem tamanho. Então, para quem não conseguiu entender, claro que eu trouxe só um ou dois poemas de cada capítulo, que são 10. Mas a gente tem a trajetória do Antônio, né? E mais especificamente, um relacionamento dele que ele retrata aqui e as visões dele, desses sentimentos que ele, né, que ele tem e o que ele faz com isso, que é muito na escrita. Então, tudo que ele sente, seja tristeza ou alegria, ele coloca em poemas. E é isso que eu quero de vocês. Quero que vocês escrevam poemas nesse estilo, tá? Poemas curtos, com trocadilhos. Usem a imaginação, né? Sempre o convite do autor para escrever no guardanapo e colocar uma ilustração para ficar no estilo do Eu Me Chamo Antônio. Tá? Então, para essa semana é isso.